precisamos falar, Felipe. Deixa eu até botar na tela aqui. Da derrota do Sport ontem, eliminação na Copa do Brasil, cara. Vexame, hein? E aqui tem uma análise do Danilo Leal no GE que eu quero trazer, que ele coloca e culpa muito o Pepa. Vamos à análise aqui. O Sport que perdeu de 1-0, né, pro Operário do Mato Grosso, cara. O Sport tá na primeira divisão, vai disputar. Foi vice-campeão da Série B ano passado. O Pepa fez um bom trabalho no segundo turno, foi um dos principais aproveitamentos do segundo turno da Série B. E começa o ano em crise, né, velho? Isso que o Sport tá valendo, gastou 50 milhões de reais, que pra eles, nessa janela, é muita coisa, cara. Gastaram muito dinheiro pra esse ano e tiveram aí o primeiro choque de realidade ontem ao perder pro Operário. E aqui o Daniel, deixa eu até diminuir a tela aqui, ó, pra ficar melhor pra todo mundo ler conosco. Análise, vexame do Sport na Copa do Brasil tem a assinatura de Pepa. E aí ele diz o seguinte, ó. Pepa faz um trabalho ruim no Sport nesse início de temporada. Embora com créditos pela condução do Leão à Série A na última temporada, o treinador português perdeu todos os 4 jogos importantes disputados esse ano. O último pior, um vexame irreversível com impacto direto no orçamento rubro-negro para a temporada. A eliminação nos pênaltis na primeira fase da Copa do Brasil para o modesto Operário do Mato Grosso foi consequência de um Sport que, como bem dito pelo comentarista Cabral Neto, que é ótimo, da TV Globo, parece ser uma equipe que não se incomoda em jogar mal. Displicência que precisa sobretudo ser colocada na conta do treinador. Afinal de contas, quando novamente o Sport foi colocado em ambiente que pedia o mínimo de espírito esportivo, o time falhou e voltou a apresentar o futebol pobre em Cuiabá. Apesar da maior posse de bola, 62%, o Leão foi o time que abusou dos cruzamentos, lançamentos, sobretudo dos passes errados, foram 80%. Falhas de passe no jogo contra uma equipe que sequer disputará a 4ª divisão nacional. Aí que o Cabral Neto falou, o Sport fica insistindo nesses cruzamentos fora da área, não consegue impor velocidade, o exagera às vezes no lançamento, na saída de bola, e isso torna o jogo mais pobre. Eu já, até vou abrir um parênteses aqui, eu já tinha muito esse entendimento de que o jogo do Pepa funcionava assim a partir daquele Cruzeiro que ele comandou, né? Que era ele nem tinha um aproveitamento muito ruim, mas a torcida odiava o cara, porque era um jogo tétrico. 2020. E quando você vê, por exemplo, onde o Pepa surge, ele surge num time pequeno em Portugal, eu não lembro agora qual, mas que faz uma... Eu posso procurar daqui depois, mas ele faz uma ótima campanha no Campeonato Português, fica em 5º lugar, mas aí você ia analisar, cara, e era um dos piores ataques. O time, assim, era muito bom em se defender, cara. E jogar Vitória de Guimarães. acho que Vitória de Guimarães. Ele jogava à la Carilha, assim. É isso, assim. O Pepa nunca foi um treinador. E, aliás, cara, o que teve de torcedor do Santos que pediu o Pepa ano passado, depois da Série B que ele fez, é uma loucura, assim. Os caras são completamente malucos. Eu nunca gostei do trabalho desse treinador, sempre achei muito pobre, mas assim, de alguma maneira competitivo, né? Achava que pelo menos contra times de Série D, assim, o Sport poderia se impor. Aí ele diz aqui, isso traz o jogo para um nível mais baixo e o Sport precisava fazer contra o Operário com que esse nível de jogo fosse mais elevado, porque ele tem um elenco para jogar de forma mais elevada, e isso sim traria algum problema de marcação para o time adversário. Assim como aconteceu nos reveses para o Santa Cruz e Náutico, nos clássicos do Campeonato Pernambucano, o Sport aceitou fazer o tipo de jogo proposto pelo adversário. Lento, por vezes desinteressado e omisso, o Leão tem repetido com o Pepa uma receita que tem dado errado até aqui. Na hora em que o Sport consegue colocar minimamente a bola no chão, trocar passe, ter movimentação, ter mobilidade, o Sport quase sempre consegue envolver os adversários que enfrenta e cria uma boa oportunidade. O problema é que o Sport faz isso raramente. O Pepa também precisa tentar novas soluções e não apenas tirar um ponta e colocar outro, tirar no centroavante e colocar outro. Nossa, parece o Carille mesmo. O problema do Sport não são as peças, o problema do Sport não é a qualidade técnica. Tirar um jogador que vem rendendo mal para colocar um jogador que vem no banco vai resolver. O problema do Sport é de atitude, de movimentação, é estratégico, é tático. Mas não é simplesmente trocar um jogador pelo outro, aponta Cabral Neto.
Aqui, ó. Assim como aconteceu quando o Sport perdeu para o Santa Cruz, Pepa voltou a dizer na coletiva que o time perdeu por incompetência. O problema é que, apesar dos reforços, apesar do ritmo de jogo, a equipe não consegue alcançar a virtude o que precisa ser nos jogos mais decisivos na temporada. Com Pepa, o Sport fez 11 jogos nesse ano, venceu 7 adversários de menor expressão e falhou nas 4 partidas mais importantes. Santa Cruz e Náutico, conforme dito pelo estadual, Fortaleza pelo Nordestão e agora eliminação nos pênaltis para o Operário na Copa do Brasil. E aqui, conhecendo um pouquinho a diretoria do Sport, esse cara deve já rodar, hein? Pepa precisa tentar explorar novas possibilidades. O elenco oferece possibilidade para que ele faça o rodízio que ele está fazendo, mas também oferece possibilidades táticas diferentes. Isso ele não vem usando, isso ele não vem fazendo. Eu acho que esse é um problema. A desclassificação dessa vez faz com que o time deixe de receber 1,87 milhão de reais, sem contar que poderia arrecadar mais adiante. O prejuízo incalculável, cuja responsabilidade precisa ser compartilhada entre os atletas, direção, todos. Mas tem sim a assinatura principal do treinador, cara. É isso, Felipão. Bom, o Sport aqui tem um pouco da coletiva do Pepe, vou tirar porque vai que bloqueia. Mas o que eu falei sobre o Pepa eu mantenho. E assim, tem uma coisa aqui, o Sport ano passado, ele tinha... ele começa a Série B com o Mariano Sosso, argentino, que vinha fazendo um trabalho interessante no Sport. Tinha ali alguns percalços e de fato o time cai um pouco depois que o Sport perde acho que uns 4 jogadores ali na janela e tudo mais. Mas, por exemplo, se eu não me engano, o Sport começa a Série B com 4 vitórias seguidas com o Mariano Sosso. E aí o Sport cai depois que esses jogadores são negociados. Mas ainda assim ele volta a se recuperar na competição. Aí tem um jogo contra a Chapecoense, fora de casa, que o Sport tá ganhando, toma um gol de empate, algo assim, ou tá empatando, toma um gol da derrota, alguma coisa assim. E tem uma discussão do presidente do Sport com o treinador e manda o treinador embora. Aliás, o Mariano Sosso foi quando o Sampaoli negou assumir o Santos ano passado, agora para esse ano de 25, mas negociava ano passado. Ele indica Mariano Sosso. Eu dei essa notícia com exclusividade na época. E o Mariano Sosso depois acabou fechando com o News Old Boys, hoje é o técnico do News. Mas era um técnico que se propunha jogar um futebol muito mais interessante do que o Pepa, que assim, eu acho que é um técnico de Série B, eu acho que foi uma boa escolha para o Sport manter ter o Pepa na Série B, mas o Pepa não é técnico de Série A. E eu acho que foi um erro, mesmo com a campanha do Pepa, manter o Pepa para esse ano. Assim como o Santos sabia que o Carille era um técnico de Série B e jogou a casca de banana pro primeiro trouxa que foi pegar, que é o Vasco, entendeu? A verdade é essa. Então eu acho que o Sport tem que corrigir a rota o quanto antes. Eu já demitiria o Pepa, demitiria, não por conta desses resultados ruins, mas porque para mim ele não é técnico para a Série A. É um técnico muito fraco. E tem um ponto aí também, né? Você interrompeu o trabalho agora, no momento que dá para interromper, porque ainda tem cerca de um mês até começar o Campeonato Brasileiro, né? Então, daria tempo de um técnico novo chegar, conhecer o elenco. O Mirassol fez isso. Preparar, exatamente. Cometeu um erro absurdo em trazer o... Cara, assim, desculpa, um time de Série A contratar Eduardo, com todo respeito, tem um puta respeito pelo Barroca, parece ser um baita cara, tem o maior interesse de bater um papo com ele aqui tomando uma. Tem um estilo de jogo interessante, assim, mas cara, não dá certo, né, cara, ele não é técnico de Série A de Campeonato Brasileiro. Quiçá de Série B não é, cara, ele é um treinador fraquíssimo. Um treinador que o Felipe Luiz no campo deu um nó tático nele, ele mesmo admite isso, assim. Então, assim, é um treinador que não tem condições. O Mirassol percebeu que cometeu o erro, já mudou. Eu acho que o Sport precisa entender rapidamente, porque se insistir e for pro Brasileirão com o Pepa dessa forma, é um dos principais candidatos ao rebaixamento esse ano. Não que vai deixar de ser, porque o elenco do Sport tem menos investimento mesmo que os adversários. É difícil, né? No campeonato que cai 4, eu sou muito contra essa fórmula. Só o Brasil cai 4 em campeonato de grande porte no mundo. Deveria ser 3, né? Na minha opinião. Mas assim,
O fato é que vai ser difícil de qualquer jeito, mas com o Pepa eu acho que vai ser um pouco mais, cara. E chegou num nível aqui que ele já começa a alegar incompetência dos caras, não sei como que isso bate no elenco. É pro cara perder o elenco, ó. Mas complete aí. Não. É exatamente sobre isso. É aproveitar esse tempo que tem até o início do Campeonato Brasileiro e romper o trabalho agora. Romper o trabalho agora, porque, cara, dá toda a pinta de insistir com o cara, de dar esse tempo pra ele e aí começar o Campeonato Brasileiro, tomar 5 tacas de cara e aí demite o cara, já muda durante o campeonato, troca o pneu com o carro andando, como fala. Então, cara, a chance do esporte fazer um campeonato minimamente decente aí é entrar pra não cair, é entrar para não cair, é disputar pra não cair. É Essa é a realidade. achar um Carpini da vida que fez com o Vitória, assim. Cara, exatamente, cara. Eu tiro o chapéu para clubes médios do futebol brasileiro que vem com essa, sabe, pô, vamos entrar para disputar, vamos entrar para brigar por coisa. Não, cara, você tem que entender a sua realidade, você tem que entender que você está voltando para uma Série A, que você está tentando retornar, você tem que se estabilizar ali na Série A, você tem que se acostumar, voltar a ficar, sei lá, 5, 6 temporadas seguidas. E para isso você precisa, no primeiro ano que você volta, não cair. Esse tem que ser o planejamento. E para isso, exatamente, um técnico da linhagem do Carpini, assim. Um técnico que joga de forma reativa, que monta um bom sistema defensivo, que tem uma estratégia boa de contra-ataque, de transição rápida, uma bola parada muito boa, que é o trabalho do Carpini no Vitória, que foi muito bom, sobretudo na reta final ali do campeonato, as últimas 10 rodadas. O Vitória tirou pontos de times grandes, ganhou fora de casa do Atlético Paranaense, enfim, jogou muito bem com o Carpini ali. O Carpini deu muito certo no Vitória. É um técnico que vai se provando interessante nesse sistema de jogo, nesse estilo de jogo de transição, de contra-ataque, de defesa forte. Eu acho que tem que ser esse o caminho para times como o Mirassol, como o próprio Sport, com todo respeito ao Sport, que tem, que talvez seja o maior clube do Nordeste, ao lado do Bahia e do próprio Vitória. Então, é um time muito grande na região Nordeste brasileira. Mas, assim, vai jogar o Campeonato Brasileiro, não pode cair de novo, não pode brigar para não cair de novo. Tem que fazer um campeonato minimamente seguro. E aí já toma uma pancada dessa logo de cara, num trabalho que parece, está esfarelando na mão do Pepa. Então, cara, é a hora da diretoria agir. É a hora da diretoria agir. É É romper o exatamente isso. trabalho agora e trazer um técnico que passe o mínimo de segurança pro time e pra torcida. É isso, concordo totalmente.